Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tutorial de React Native Expo para iniciantes. Se você nunca utilizou React Native Expo na vida, esse vídeo aqui é para você, onde a gente vai criar um app para que você possa ir pelos fundamentos e conheça como utilizar o Expo, os componentes básicos e já começar a criar os seus aplicativos, tá bom? A gente vai, obviamente, começar utilizando o Expo, que hoje é a recomendação oficial, o framework oficial do React Native e que facilita bastante para a gente, principalmente na parte de configuração de ambiente e a gente já conseguir rodar o aplicativo, tá bom? Tem alguns pré-requisitos bem básicos, tá? Que você precisa ter. O primeiro é o que a gente chama do Expo Go, tá? Esse aplicativo que você pode baixar no seu dispositivo Android ou no seu dispositivo iOS, tá bom? Que você vai poder executar o aplicativo que você está construindo, né? Que você vai construir ao longo dessa aula diretamente já no seu dispositivo. Ou se por algum motivo você já tiver os simuladores de Android ou iOS instalados na sua máquina, você também pode rodar nos simuladores. Node.js, tá bom? Então você precisa ter o Node.js, a gente vai codar ali em React, JavaScript, TypeScript, enfim. Então você precisa ter o Node.js instalado nessa máquina. Se você não tiver, você pode instalar. E por último, mas não menos importante, você precisa de um editor de código, né? Aqui eles recomendam o VS Code. Eu vou utilizar o cursor ao longo da aula, mas é a mesma coisa. Isso aqui é gosto pessoal, portanto que você consiga utilizar, né, rodar o Node aí, você vai conseguir seguir esse tutorial sem nenhum problema. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar esse aplicativo. Então, uma vez que você tenha instalado o Node, a gente pode utilizar o npx para poder criar o nosso aplicativo, utilizar a própria CLI do Expo, que ajuda a gente a criar o aplicativo, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser para o seu aplicativo. Vou chamar de My First App. Esse vai ser o nome que eu vou dar para o aplicativo. Então, agora a CLI ela está fazendo o download, né, dos arquivos, instalando as bibliotecas para deixar já o seu projeto pronto e configurado para que você possa executá-lo. Bom, levou alguns segundos, mas o nosso projeto ele já foi configurado, então agora você pode mudar aqui para pasta ou já abrir diretamente no seu editor de código. Então, no caso, eu vou já abrir dentro do cursor, ou você pode abrir dentro do seu VS Code. E a primeira coisa interessante para a gente falar aqui é um pouco da estrutura, tá bom? Então, a gente tem algumas pastas aqui que são importantes, obviamente, configurações do projeto, né, os pacotes, né, o nosso package.json, que é onde tem as nossas dependências. Se você já utilizou React ou JavaScript, você já está acostumado com isso. E o projeto ele já vem com algumas coisinhas aqui de exemplo, né, alguns componentes e tal, que é para você já sair brincando aí, tá bom? Não ter algo em branco, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é a gente vai rodar esse aplicativo, tá bom? Então, eu vou abrir o terminal e eu vou rodar o comando npx expo start, tá bom? Quando eu rodo esse comando npx expo start, isso quer dizer que o meu bundle, né, o meu JavaScript agora, ele tá pronto para se conectar com o meu dispositivo, seja o meu simulador ou o meu device. Então, se você baixou o Expo Go e você tá rodando diretamente dentro do seu dispositivo físico, só você escanear, né, escanear esse QR Code que você vai conseguir abrir. No caso, né, se você tiver utilizando iOS, você dentro do próprio aplicativo você vai escanear. No iOS você consegue, perdão, no Android, né, você consegue ir pelo Expo Go, escanear pelo próprio aplicativo do Expo Go, ou se você estiver utilizando iOS aqui pela câmera. Obviamente eu vou utilizar o simulador, fica mais fácil para eu ter o tutorial. Lembrando que você tem que estar dentro da mesma rede, tá? Seu Wi-Fi, sua máquina, ela tem que estar conectada dentro do mesmo Wi-Fi, que é como o Expo Go, ele consegue se conectar, né, e baixar o código que você está utilizando. E a gente executou o nosso aplicativo, tá bom? A gente tem essa estrutura de pasta, que é um pouco interessante. Dentro dessa pasta app é onde a gente tem a organização das nossas rotas, né? Quando a gente fala de navegação das nossas telas, é aqui dentro dessa pasta app que esse código ele vai ficar. E essa tela que vocês estão vendo de Welcome é a minha primeira tela dentro da minha tab, né? Então tá vendo que eu tenho duas tabs aqui, uma Home, uma Explore, tá bom? Que já é também uma estrutura de navegação que o Expo já traz aqui, digamos assim, mais uma vez, como exemplo, tá bom? Então a gente tem, ó, você tá vendo os textos aqui, os componentes, a gente vai falar de tudo isso, mas é bom, né, a gente já começar a se enturmar como é que é o nosso fluxo de desenvolvimento quando a gente fala de React Native e Expo. Então eu vou mudar esse texto, né, vou colocar
Welcome to Expo, e repara que eu salvei o arquivo e o texto aqui já atualizou. Por quê? Porque o meu aplicativo que está rodando no meu simulador, no seu caso, no seu device, ele está conectado para ouvir essas mudanças, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é abrir o que a gente chama de Dev Menu, tá bom? Então eu posso pressionar a letra M aqui, ó, no terminal, se eu estiver rodando, ó, ele vai abrir esse terminal. Se você tiver no device, você pode chacoalhar o device, que ele vai abrir também, ou aqui no simulador do iOS eu pressiono o comando D, o Command D, ou se você tiver no Android é o Command M ou Ctrl M se você tiver no Windows, tá bom? E essa parte aqui é interessante, né? Porque eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, que a gente chama de Fast Refresh, que é justamente o nosso aplicativo atualizar automaticamente conforme a gente vai modificando. Então isso facilita muito o fluxo de desenvolvimento. Eu vou desabilitar esse Fast Refresh e eu vou modificar o meu arquivo, ó. Vocês podem ver, eu salvei o arquivo e não aconteceu nada aqui, tá bom? Mais uma vez eu vou agora habilitar o meu Fast Refresh e vocês podem ver que o meu arquivo ele está sendo atualizado, tá? Vou salvar e tá atualizando. Então, obviamente, a gente deixa isso aqui atualizado. Então, se você está conseguindo ver essa página, conseguindo fazer essa edição, significa que você conseguiu executar o seu primeiro aplicativo aí com sucesso. E agora a gente vai começar a construir o nosso próprio aplicativo. E para isso, a gente vai limpar esse aplicativo de exemplo que o Expo traz para a gente, tá bom? Então, se eu for lá no nosso package.json, na parte onde a gente tem o script, a gente tem esse script aqui, ó, chamado reset project, que é justamente, né, eu vou cancelar o terminal e eu vou rodar esse script npm run reset project, que ele vai resetar, né, esse app que eu coloquei, né, que eu acabei de trazer. Ele vai resetar, tá, tudo isso e vai colocar esse exemplo aqui dentro de uma pasta de exemplo, tá bom? E se agora eu rodar o Expo Start novamente, eu posso vir aqui no meu Dev Menu e dar um reload também. Tá, vou dar um reload, eu tô com o app aqui mais zerado, tá bom? Então isso é bem interessante também, obviamente, a gente quer começar do zero e criar o nosso próprio aplicativo. Ele coloca dentro dessa pasta exemplo, mas eu vou excluir essa pasta porque a gente não vai utilizar e esse aqui foi excluído. E agora eu vou abrir esse arquivo index, que é o que vocês estão vendo, tá bom? Então, to edit this screen. Então você pode editar para ver se está funcionando tudo certinho. E, né, se você estiver vendo, né, My First App, vou colocar esse texto mais uma vez atualizando aqui na tela, significa também que está tudo correto. E a gente vai começar explorando os componentes básicos do React Native. E existem diversos componentes, como vocês já estão vendo, que é a minha view e o meu text, tá bom? Então a gente pensa na view como se fosse o div, né? Se você vem da web, você já está acostumado, ou qualquer framework que você utiliza de front-end, vai ter algum componente que ele vai ser esse box básico, onde a gente consegue passar diversas propriedades, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou só comentar isso aqui pra gente ver, ó, que o nosso texto ele foi parar lá em cima, ó. My First App, ele veio parar aqui. Primeira coisa que a gente vai aprender é a gente falar um pouco de estilização, né? Tanto de cor, espaçamento, quanto de Flexbox. O Flexbox, ele é o algoritmo de layout do React Native. Existe também na web, mas ele é padrão, né, no React Native. Ou seja, é o algoritmo ali que através de algumas propriedades, como a gente acabou de ver, ele define como os elementos ele vai estar disposto ali na tela, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou vir aqui, eu vou dar um background color, tá? Tem uma propriedade chamada não background clipper, background color, e a gente pode passar uma cor, como por exemplo um vermelho, ou posso passar uma outra cor, por exemplo, né, se eu botar se fosse um dark mode, tá, o meu background vai ser 1B, 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 tá bom? O meu background e o meu texto também, ele pode ter uma cor, tá? Então eu vou passar uma propriedade style, e aqui dentro do style eu vou passar o meu color, e aqui eu vou botar um texto branco, tá? Então eu vou botar um hexadecimal dessa forma. E vocês podem reparar que o meu texto o meu componente, né, essa minha view, ela está ocupando somente o espaço necessário para o meu texto estar aqui dentro, tá? Então se eu aumentar, por exemplo, o meu font size, tá? O meu font size do meu text, vou botar, por exemplo, 24, tá vendo que o meu texto cresceu e a view ali que envolve ele, né, esse componente que envolve ele, cresceu junto, tá? Para poder se adaptar, né? O que a gente tinha visto antes, a propriedade que estava aqui, que a gente chama de flex, né? Flex é a propriedade, digamos assim, base do Flexbox, e quando a gente coloca flex 1, né, basicamente eu tô querendo dizer que ele vai se expandir por toda a área que eu tenho para poder ocupar, tá bom? Então, no caso, né, a minha área, esse é meu componente raiz, então basicamente ele vai ocupar toda a minha tela, tá? Eu vou comentar esse meu text aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais uma view aqui embaixo, tá? Eu vou colocar um style, isso aqui é só pra gente poder explorar um pouco, tá bom? Como é que funciona essa parte de layout, tá? Então eu vou colocar aqui red,
e eu vou colocar um flex 1, tá bom? Opa, tem que botar uma... E tá vendo que ele ocupou, né, esse outro componente? Por quê? Porque agora, né, essa minha view, ela tá por cima, né, desse meu componente. E como não tem nenhum outro componente aqui para dividir o espaço com ela, ela tá ocupando o espaço inteiro, tá? Se eu colocasse um outro componente, né, por exemplo, uma outra view, um outro box com flex 1 também, ia dividir, tá vendo? E aqui tá sendo dividido igualmente, por quê? Porque é como se fosse que ele estivesse somando o meu espaço total, né? Então, 1 mais 1 é 2, então eu tenho um para minha vermelha e um para o meu verde, então 50% para cada um. Se eu tivesse, por exemplo, aqui eu botasse um flex 2, o meu verde ficaria maior. Por quê? Porque agora eu tenho 1 mais 2, 3, né? E esse aqui eu tô ocupando 2/3, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona, né, o Flexbox. Aqui é só para vocês terem uma noção aí, né, de como é que funciona o Flexbox. Deixa eu importar novamente o meu text, porque eu tinha comentado, ele sumiu daqui. Beleza, e a gente voltou para o nosso estado inicial. E outra propriedade bem interessante também que a gente tinha visto são as propriedades de alinhamento. Uma muito comum a gente chama de Justify Content, tá? Existem várias formas da gente fazer esse Justify Content. Uma das mais comuns é Center, né? Que a gente quer centralizado. E repara que quando eu dei o Justify Content, ele centralizou na vertical, tá bom? Por quê? Porque meu eixo principal no React Native por padrão é o meu eixo na vertical, tá? Eu posso mudar esse eixo principal. Eu poderia vir aqui e colocar uma propriedade chamada Flex Direction, tá? Vou botar Flex Direction, né? Então, no caso, é a coluna, né? Se eu tiver a coluna aqui, eu não vou mudar nada. Mas se eu mudar isso aqui para cá, para a linha, repara que agora, né, o meu texto ele ficou centralizado na horizontal. Por quê? Porque o meu Flex Direction, né, o meu Flex Direction agora ele é uma linha, ele está na horizontal. Isso é algo que muito iniciante ele confunde no React Native no Export, porque ele acha que o Justify Content ele vai centralizar sempre na vertical. Não, geralmente ele centraliza na vertical porque o valor default do Flex Direction é a coluna, tá? Mas o Justify Content ele significa que ele está centralizando de acordo com o meu eixo principal, que é definido pela minha propriedade Flex Direction, tá bom? Então lembra disso, que aí vocês não vão ter problema quando vocês estiverem fazendo o espaçamento aí com o Flexbox, tá bom? Justify Content, alinhamento do eixo principal. No caso, o eixo principal, quando não está definido, é a coluna. Outra propriedade que a gente tem é o Align Items. Esse Align Items, ele vai justificar o nosso componente no eixo secundário. Então, se o meu eixo principal é a coluna, o meu eixo secundário é a minha linha, né? Então, agora sim, né, eu vou conseguir centralizar ele aqui no centro e segue a mesma lógica. Se eu inverter, né, o meu Flex Direction ele for uma coluna, o meu Align Item ele vai, se o meu Flex Direction ele for uma linha, o meu Align Items ele vai centralizar o meu eixo vertical, porque o meu eixo vertical será o meu eixo secundário. Outro componente interessante que a gente chama para a gente fazer a estilização dentro do React Native é o Style Sheet, né? Que é o Style Sheet é o que a gente chama de folha de estilo, que é como se fosse um tipo de CSS, tá bom? Então, por padrão, né, geralmente assim, por convenção, na verdade, a gente geralmente cria um objeto no fundo aqui chamado Style, e nesse Style Sheet a gente tem uma função chamada Create, e com ela a gente consegue criar um objeto, e dentro desse objeto a gente consegue definir estilos para para diferentes componentes. Então, por exemplo, eu quero definir um estilo para o meu texto, tá bom? Então, eu posso copiar esses dois elementos que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui embaixo, e agora, né, eu consigo vir aqui e referenciar esse objeto, styles.title, tá bom? Então, é bastante comum vocês verem estilização dessa forma, tá bom? Então, vou botar aqui, vou mudar aqui, vou chamar Hello World, tá? E eu consigo fazer dentro do style uma certa composição, tá bom? Então, no caso, por exemplo, né, eu tenho o meu color, vou colocar aqui o meu meu font weight, vou colocar de 600, né, para ficar um pouquinho bold. E eu posso, por exemplo, né, ao invés de passar diretamente um objeto, passar um array, né, e o meu primeiro array é o meu estilo que eu estou passando, eu posso passar mais um objeto. Nesse caso, né, eu vou modificar a minha cor. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui um vermelho, tá? Então, repara que a minha cor, ela foi sobrescrita. Eu ainda estou com as minhas propriedades font size e minha font weight, mas a minha color, ela foi sobrescrita. Então, eu consigo fazer isso também, essa composição de diversos estilos, porque eu posso passar também um array para minha propriedade de style, tanto do meu text, quanto do meu view, quanto de qualquer componente do React Native que tem essa propriedade. E agora a gente vai
explorar um componente um pouco mais complexo, mas é um componente muito utilizado e que, por exemplo, sempre cai em entrevista de emprego. Então, se você for fazer uma entrevista de React Native, provavelmente em algum momento vão te perguntar sobre esse componente. Eu pergunto muito sobre esse componente porque ele é um componente bastante utilizado e bastante importante. E que componente é esse? Esse componente é a Flat List, tá bom? A Flat List é um componente que permite a gente criar listas otimizadas dentro do React Native. E para a gente poder explorar um pouco melhor a lista, eu trouxe uma pasta aqui da data, né, com alguns dados, para a gente poder criar uns componentes legais aqui interessantes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tem um link, tá? Onde eu vou deixar aqui para você poder baixar esses arquivos aqui, né? Tem algumas imagens, tá? De algumas cidades, então são dados aqui sobre uma cidade, tem uns objetos prontos que a gente vai utilizar com informações sobre essa cidade, e também as cidades também elas podem ter categorias e também os tipos aqui, tudo bem definido, tá bom? Então, você não precisa, você pode dar uma olhada rápida aí, mas a gente não vai mexer nisso aqui, é só para a gente ter realmente os dados para a gente poder explorar esses componentes dentro da flat list. E eu vou dar só uma limpada nesse componente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar outro objeto aqui dentro, geralmente a gente chama de container, tá? Quando a gente quer colocar a nossa view principal, eu vou copiar só esses dois, tá bom? Porque eu não quero fazer o alinhamento, tá bom? Eu quero só o meu flex zoom para ocupar a tela inteira e o meu background color, tá bom? Então eu vou colocar aqui o container e eu vou remover esses dois textos, tá? Eu vou remover esses dois textos e eu vou importar um componente do React Native chamado Flat List, tá? E esse componente, ele precisa de algumas informações para eu poder renderizar essa lista, tá bom? A primeira informação é o data, que é um array, né, de objetos ou de strings ou o que você estiver renderizando. No nosso caso, a gente está renderizando uma lista de cidades, tá bom? Então, essa city aqui, ó, que são objetos desse tipo city, que tem ID, name, country, description. Então, é um objeto bem rico com bastante informação. Ele ainda está reclamando porque tem outra propriedade que é importante, que é o render item, né? Esse render item, ele diz o seguinte: para cada item, né, dessa minha lista, eu tenho que renderizar um elemento, tá? E como é que vai ser esse elemento? Como é que é o tipo desse meu item, né? Por enquanto, eu vou colocar diretamente aqui na nossa linha, tá bom? E esse render item, né, tá vendo? Ó, o TypeScript está ajudando pra gente. Ele recebe algumas propriedades, né? Um objeto chamado info. E dentro desse objeto chamado info, eu tenho, por exemplo, o index, tá? O index, a posição na minha lista. Então, o primeiro 0, o segundo 1 e assim por diante. Mas o mais importante é o nosso item, tá bom? Opa, deixa eu ir pra cá. O nosso item, tá? E se eu botar minha setinha aqui em cima, tá vendo que o meu item ele já tá no tipo sit? Isso porque o componente de flatlist, ele já consegue identificar o tipo da minha lista através da minha propriedade data, né? Então, isso é o que a gente chama de inferência de tipo dentro do TypeScript. E aqui, eu vou passar um text, tá? Posso até passar o nosso style. No caso, eu vou colocar os meus styles. Aqui não é dentro de um objeto, né? Passar direto. Styles.title. E aqui, né, eu vou colocar assim, entre chaves, porque eu estou referenciando, né, um objeto ou uma constante, e eu vou colocar, por exemplo, né, o nome, tá? O nome da minha cidade, né? E repara, né, que agora eu tenho o meu Rio de Janeiro, Tóquio, todas as cidades que eu tenho dentro dessa minha lista. E para que a gente possa organizar o nosso código melhor, já que esse nosso componente de item a gente vai renderizar imagem, a gente vai renderizar mais textos, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui dentro da minha raiz mesmo, tá? Eu vou criar uma pasta chamada components, tá? Components. E aqui dentro eu vou criar um componente que eu vou chamar de sit item, tá? .tsx, tá? Sit item. E aqui eu vou colocar bem rápido, tá? Então, no caso, eu vou colocar como função export item e eu vou colocar a minha propriedade, né? Então, geralmente a gente, né, cria uma interface, né, nesse padrão, o nome do componente mais props. Ele vai receber uma propriedade do tipo sit, né? Sit, que é do tipo sit, tá bom? Então, deixa eu colocar para cá. Então, posso colocar dessa forma, né? Para que a gente tenha o nosso objeto. E agora, eu consigo vir aqui na minha... Vou até pegar, ó, isso aqui, ó. Vou copiar aqui e vou retornar. Eu vou ter que importar o meu text, né? Deixa eu importar aqui rapidamente o meu text. E eu tenho que importar também o meu style, tá? Botar o meu style, uma style sheet para cá. Vou importar do React Native. Opa! React Native, o meu container é do meu anterior, né? Esse aqui, no caso, é só o meu title. E eu tenho que mudar isso aqui, não é mais item, é sit. E aqui dentro, eu posso excluir esse title. E ao invés de eu renderizar o meu text, eu vou importar agora o meu componente, sit item, que recebe uma propriedade sit, que no caso vai ser
o meu item, tá? Então agora a gente tem esse componente separado e a gente pode, digamos assim, explorar melhor sem deixar o nosso código muito bagunçado. Bom, e vamos explorar um pouco melhor esse componente. A gente aprendeu, tá, a utilizar o componente de view, então deixa eu importar a minha view. Eu vou colocar esse texto dentro da minha view e aqui embaixo, né, eu vou colocar mais um texto. Agora eu vou criar um novo estilo que eu vou chamar de description, tá? Então deixa eu duplicar isso aqui rapidamente. Vai ter a mesma cor, mas a minha fonte vai ser um pouco menor. Eu vou deixar o meu font weight padrão, tá bom? E ao invés do meu nome, obviamente, eu vou colocar o meu description. Eu vou adicionar mais um style, tá? Eu vou chamar... Aqui eu posso chamar de card ou, né, de container, tanto faz. Você dá um nome que você achar melhor. E eu vou adicionar o seguinte, tá? Só pra gente poder ver a diferença do nosso item, tá? Dos nossos itens. Eu vou colocar um border width, eu vou colocar um border color também. Tô com uma corzinha aqui padrão. Você pode colocar a cor que você quiser. Vou colocar esse vermelhinho, tá bom? E eu vou referenciar esse meu style, tá? Styles.card. Tá? E agora a gente consegue já ver a nossa borda e também o componente já está maior. Então a gente consegue fazer o scroll aqui na tela. Eu vou adicionar uma propriedade de padding, tá? Que é o espaçamento interno. E eu posso ter só, por exemplo, um padding horizontal. Posso ter um padding vertical também. Então, sei lá, quiser um padding vertical que vai ser o dobro do tamanho, vai ser um pouquinho maior. Ou, se eu quiser colocar tudo igual, eu posso colocar também só padding, tá? E aí ele vai aplicar tanto na vertical quanto na horizontal. Também é possível fazer dessa forma. E antes da gente continuar alterando esse componente, eu vou fazer o seguinte. Você repara que a gente está com essa tab aqui. Essa tab ela já vem por default no Expo Router, tá? O Expo Router, ele é a nossa biblioteca de roteamento que a gente tem, tá bom? Dentro do nosso projeto que vem por padrão. A gente vai falar já um pouquinho de rotas mais na frente, mas só para a gente tirar isso aqui, né? Dentro desse underline layout, que é o que define as minhas propriedades de rota, tem uma propriedade chamada Screen Options, tá? E dentro dessa Screen Options, eu tenho uma propriedade chamada Header Shown, que eu vou passar como false, que é para ele não mostrar esse header aqui, tá bom? Só que agora, né, a gente criou um pequeno problema, digamos assim. Por quê? Porque a gente tem esse espaçamento aqui do iOS, né? Que fica esse nosso... Eu esqueci o nome desse elemento aqui, mas meu elemento, minha tela, ele fica um pouco coberto. E aqui embaixo também o meu scroll, tá vendo? Ele não tá tão legal assim. Então, o que eu vou fazer? O Expo, tá? Ele também já traz uma biblioteca pra gente que ajuda a gente a lidar com isso, tá? Que é o que a gente chama de Safe Area. O Safe Area é justamente, né, para a gente conseguir colocar os nossos elementos numa área safe, segura, que o nosso usuário de fato vai conseguir clicar e interagir, tá bom? Então, aqui dentro, tá? A gente vai importar um hook chamado use safe area insets. E esse use safe area insets, eu posso fazer uma desestruturação e pegar, né, por exemplo, aqui o meu top. E eu vou ver aqui dentro do da minha flatlist. A minha flatlist ela tem algumas propriedades de estilo, tá bom? Porque ela por si só é um componente composto por diversos componentes, então a gente pode passar algumas propriedades estilo para algum desses componentes, mas geralmente quando a gente quer colocar propriedade geral, né, digamos assim, de estilo, a gente utiliza o nosso Content Container Style, que é uma view que está em cima do nosso conteúdo, que no caso são os nossos itens, tá bom? Então eu vou colocar aqui dentro um padding top igual ao meu top, ó, que tá ali, ó, tá vendo? Então, legal, já deu o espaçamento correto. E, obviamente, o React Native, de acordo com o device, vai adaptar isso aqui. E eu vou dar também um padding bottom. E agora eu vou colocar o bottom aqui, tá? Então, só scrollando aqui para baixo pra gente ver, tá, o espaçamento. E agora a gente tem um espaçamento legal aqui também, tá? Então são propriedades bastante comum que a gente utiliza bastante aí dentro do React Native para poder ter uma área safe aí para o usuário poder clicar. Outro componente que a gente vai utilizar que é bastante comum são nossas imagens, tá? Como a gente viu, os nossos objetos aqui, eles já tem também uma referência, ó, dessas imagens. Então cada cidade está referenciando uma imagem na nossa pasta. Então a gente quer utilizar essa imagem dentro do nosso item, tá bom? Então eu vou ver aqui em cima, né, e eu vou importar o componente image, tá, do React Native, e a propriedade principal é a minha propriedade source, e no caso eu posso colocar o meu seat.coverImage, tá? Cover image, tá bom? Vamos colocar aqui
um estilo, tá? Para que a minha imagem fique limitada, tá? Então, vou colocar 100, vou colocar um width de 100 aqui também, tá? Só para a gente ver a nossa imagem. E lembrando que isso aqui é uma imagem local, que já está no meu aplicativo. Se eu estivesse utilizando uma imagem remota, tá? Eu poderia passar um objeto e dentro desse objeto passar, né, uma URL, né, HTTPS, e colocar o URL da imagem. Então tem essas duas possibilidades. E uma forma interessante da gente dispor essa imagem, por exemplo, é a gente colocar, por exemplo, vou colocar uma altura um pouco maior, vou colocar uma altura aqui de 280, e minha imagem ela tá meio cropada aqui, como é que vocês estão vendo, e o meu width, tá? Eu vou colocar o meu width aqui de 100%, que é para quê? Para ele se adaptar ao espaçamento que ele tem, tá bom? Então repara que ele tá respeitando o meu pad, mas ele tá conseguindo se expandir 100% ali na minha largura, tá bom? Então tem algumas outras propriedades aqui que a gente pode colocar, por exemplo, uma propriedade, essa propriedade border radius, deixa eu colocar aqui um border radius, ó, tá vendo? Ó, fica legal também, ó, deixar uma borda na imagem. Existe também, né, qual é o nome da propriedade? Essa propriedade de resize, né? A minha resize mode, que é para eu dizer como a minha imagem, ela vai, qual o resize ali que ela vai fazer, né? Então, por exemplo, contain, né? Se a minha imagem ela for muito na vertical, ele vai diminuir para ela conter dentro desse meu box que eu tenho, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, né? Eu posso colocar, tem uns que ninguém utiliza, né? Que é, por exemplo, tem esse repeat aqui, ó, que na verdade ele nem tá repetindo a imagem. Acho que é porque tá como 100%, né? Mas tem esse stretch também, que ele vai meio que distorcer a imagem. Mas geralmente, tá? A gente deixa esse cover, tá? Que é o meu padrão, tá? Então, o meu padrão, o meu default aqui é o cover, que a gente consegue ter um display aqui do layout bem interessante. Voltando para nossa flat list, tem outra propriedade que é bem interessante, que agora ela não faz tanta diferença, tá? Mas ela vai fazer muita diferença quando a gente fala de performance, que é a Key Extractor. A Key Extractor é uma propriedade onde a gente consegue dizer o ID, né? Definir um ID para cada item da minha lista. Isso é importante para quando a minha lista receber alguma atualização, alguma re-renderização, o React Native ele consegue fazer isso de forma performática. Então ele precisa de um ID para ter uma identificação única para cada item, tá? Então no caso a gente coloca já o ID aqui ou alguma coisa parecida, tá bom? Outro componente, outra propriedade interessante, tá? É essas propriedades de componente. Então, uma que eu vou utilizar é Item Separator Component, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar uma view, eu vou fechar nela mesma, tá? Então, não tem nada dentro dessa view. Eu vou colocar aqui uma altura, né, de, sei lá, de 10, uma largura também aqui de 10, e vou colocar um background color meio cinza aqui, né? Vou colocar um... Beleza? Aí repara que esse item ele tá bem pequeno, tá? Deixa eu tirar esse... Eu posso até tirar, né, esse meu width, tá vendo que ele vai ocupar tudo, ó. E essa propriedade, ela é bem interessante porque ela é uma propriedade que ela vai renderizar entre os elementos da minha lista, mas ela não vai renderizar no topo nem no fundo, né, da minha lista. Então, ela renderiza somente, né, esse componente ele renderiza somente entre os itens da minha lista. Então, essa propriedade é justamente para a gente poder dar esse efeito aqui de separator, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa borda do meu cart, tá bom? E aqui eu vou tirar também esse meu padding, tá? Então deixar meio na minha tela inteira. E aqui dentro do meu Contents Contain Style, né? Eu vou passar a ter um meu padding horizontal, tá? Então eu vou colocar 16, que aí esse meu pad vai servir tanto para o meu card quanto para o meu Item Separator, que é esse componente que eu estou renderizando entre eles. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a altura de 1 para ele ficar bem fininho. Eu vou colocar uma margem vertical, tá? De 32, que é para eu ter esse espaçamento, tá? Então agora eu tenho um item aqui bem legal, tá vendo? Um item bem legal aqui de espaçamento, tá bom? Eu posso também voltar aqui pro meu card e colocar só uns espaçamentos, por exemplo, aqui no meu Titan. Vou colocar por exemplo, margem vertical aqui de talvez 16 no meu título. Na verdade pode ser margem top, né? Vou dar só no margem top 16 e na minha description eu vou colocar uma margem top de 8. Beleza? Então a gente tem um espaçamento aqui bem bacana, assim, bem interessante. Então nosso componente, ele já tá com cara, né, de lista mesmo. A gente já consegue renderizar a imagem, texto, já consegue renderizar uma lista aqui de forma bem performática dentro do React Native. E só pra gente fazer uma comparação, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês o app do meu curso do treinamento profissional React Native. Obviamente tá bem mais rebuscado, mas a gente consegue ver que a gente já tem uma lista, né? É até relativamente parecida, digamos assim, né, com o app
um pouco mais profissional, obviamente que o nosso app dentro do curso ele é um app bastante completo. Então, por exemplo, a gente tem a nossa tela de detalhes com bastante dado, a gente tem animação, a gente tem mapa, tá bom? Então a gente explora diversas funcionalidades, a gente tem filtros, a gente tem também, ó, nossa tela de perfil com favoritos, então tem bastante coisa que a gente explora, tá? A gente explora também a parte aqui de login, de sign up, recuperação de senha, então é um aplicativo completo. E se você quiser aprender mais a fundo o React Native de forma profissional, a gente está com uma promoção super especial agora no mês de novembro, tá bom? Então, quem é meu aluno, quem me acompanha já sabe que eu nunca fiz nenhuma promoção na Black Friday e que eu não faço promoção mentirosa, tá? E, geralmente a galera coloca umas ofertas na Black Friday que não fazem sentido, mas todo mundo sabe que o preço que eu vendo, né, o profissional React Native, o curso completo de React Native CLI é 1.297 e agora no mês de novembro, né, por conta da Black Friday, a gente tá fazendo uma promoção e vai sair por 997, tá? Então uma economia de R$300 é uma oportunidade única, acabou a Black Friday, a gente não vai ter mais, tá bom? E outra coisa que me já pediram bastante também é o seguinte, tá? Tem muita gente que quer começar no React Native, mas não quer começar, né? Eles não querem começar aqui no CLI, tá bom? Então, agora a gente tá disponibilizando também o curso somente de Expo, tá bom? E assim, eu falo só Expo, mas são mais de 25 horas de aula com um app completo, profissional, publicação na loja, tudo isso por R$697. E agora na Black Friday a gente também tá com desconto, vai sair a R$597. Então só para mostrar aqui para vocês, né, quando você ingressa no PRN, essa é a plataforma completa aqui com os cursos. Se você comprar o React Native CLI, você também vai ter as nossas aulas aqui de TypeScript, mas só para mostrar aqui para vocês também, quem comprar a parte de Expo vai ter acesso a todas as aulas de Expo e não são poucas aulas, tá bom? A gente fala de Expo Route, então tem bastante aula em cada uma desses módulos. A gente fala de componentização, design system, backend com Superbase, arquitetura e padrões de projeto, algo que vocês não vão ver em nenhum outro curso, nem de React, nem de React Native aqui no Brasil e, quiçá, na gringa. Autenticação, a gente fala muito de testes, tá? Se vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu falo bastante de testes dentro do React Native e também a gente faz todo o processo de publicação na loja, ali do zero, para Android, para iOS e também automatização com CI/CD, tá bom? A gente cria as pipelines e automatiza todo esse processo, tá bom? Então, se você quiser aprender, né, conteúdo realmente mais avançado, mais profissional, você que está focado no mercado de trabalho, não deixe de aproveitar essa oportunidade agora no mês de novembro, porque é uma oportunidade única e depois que a Black Friday acabar, esse preço aqui nunca mais vai voltar. Então, clica aqui no link da bio e aproveita a promoção. E agora a gente vai ver um pouco da parte de navegação com o Expo Router, que é a nossa biblioteca de roteamento. E aqui dentro, né, a nossa estrutura de roteamento, ela é definida pela nossa estrutura de pasta, bem como, por exemplo, no Next.js, né? Então, se você já utilizou o Next, você já está acostumado, tá? O index, né, é a nossa raiz, né, o nosso componente raiz. O nosso layout é onde a gente dá aqui a nossa estrutura, as minhas propriedades de navegação. A gente já vai mexer mais nesse componente. Eu vou criar um novo arquivo, né, que eu vou colocar como se fosse uma página, né, uma tela sobre, tá? E lembrando que como é um arquivo de rota, eu tenho que fazer um export default, né, porque o Expo ele sempre vai procurar pelo meu export default. Eu posso chamar de, por exemplo, about screen. E aqui eu vou colocar uma tela bem simples, tá? Só pra gente ver como é que funciona, tá? Colocar um flex 1, justify content center, align item, colocar um center e vou colocar um text aqui dentro da text. Tem que fazer a importação, colocar o texto. E a gente definiu, tá, esse arquivo, e agora a gente precisa vir para o nosso layout, e aqui dentro não vai ser mais um stack fechada, tá? Por quê? Porque a gente vai passar a definir algumas propriedades das nossas telas aqui dentro, tá? E eu posso utilizar o meu stack.screen, tá? E definir, né, o nome da minha screen. E no caso, vai ter que ser o nome ali da minha rota, né? Deixa eu colocar aqui, ó, o about. Beleza? Então, é assim que eu defino a minha rota. Eu tenho que definir também, como eu tô passando aqui dentro, né? Eu vou passar a definir a minha rota principal também, o meu index, tá bom? Então,
deixa eu tirar esse ponto aqui extra. Então, essas são as rotas que eu tenho. Às vezes você pode ter algum problema aí de quando você adiciona uma nova rota, né? Então, eu recomendo que você dê um reload, tá bom? Agora, dentro do meu City Item, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa minha view por um componente do React Native que a gente chama de Pressable. Esse componente Pressable, né, como eu já disse, ele é um componente pressionável. Esse componente pressionável, ele tem uma propriedade que a gente chama de onPress. Então, por exemplo, né, só para a gente ver um pouquinho mais aqui desse componente, eu vou criar uma função que eu vou chamar de onPress e eu vou utilizar outro componente do React Native, que é esse alert, que é onde eu consigo demonstrar, né, criar aquele alert na tela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui onPress, tá? E eu vou passar essa função pro meu onPress aqui, tá bom? Então, toda essa minha área agora, né, esse meu card, ele é um pressable. Então, se eu pressionar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele mostrou esse meu onPress, tá? Então, posso fechar. Deixa eu pressionar aqui de novo, porque toda a área que tá aqui dentro, né, inclusive o meu texto, né, que tá dentro do meu pressable, ele é pressionável. Esse componente tem diversas outras propriedades, como, por exemplo, um onPress, o onLong press, que é quando a gente pressiona e segura, né, como se fosse selecionando. Então, só pra gente ver a diferença, eu vou criar um onPress long, vou adicionar aqui, ó, onPress long, eu posso passar aqui também, beleza? Então, dando um clique, ele vai só apertar o onPress, mas se eu segurar com o clique, ó, ele vai chamar essa callback que a gente chama de onPress long. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês aqui, explorando um pouco como é que funciona esse componente Pressable dentro do React Native. Só que quando a gente fala de pressionar para navegação, funciona um pouquinho diferente, tá? A gente tem que utilizar um componente da Expo Router chamada Link, bem parecido com o que se tem na web, e a gente tem que colocar ele em volta do nosso componente pressionável. E esse componente ele vai aceitar uma propriedade href, e aqui eu passo justamente a rota, igual tá ali na minha estrutura de pasta. Então, o Expo Router ele já consegue identificar as rotas que eu tenho pela minha própria estrutura de pasta, tá? Então, eu vou colocar a minha rota. E aqui tem um detalhe, ó, que eu tenho que passar uma propriedade chamada asChild, que é basicamente para ele delegar essa ação de pressionar para o componente filho, que no caso aqui é o Pressable, né? Perdão, o contrário, né? Por componente que é o child, né? O componente filho, passar esse Pressable para o componente de cima. Então, toda vez que eu der um onPress, ele vai chamar essa rota. Então, eu não preciso passar mais esses dois elementos aqui, tá bom? E agora eu vou pressionar o meu item e agora repara que eu tô na minha About Screen, tá bom? Eu posso voltar aqui, ó, e você pode ver que fica um pouco difícil, tá? Eu fazer essa volta, eu tenho que pegar bem aqui na pontinha para fazer, para voltar. Isso a gente consegue modificar também, ó, se eu vir aqui no meu layout, tá? Eu posso passar uma propriedade que a gente chama de Full Screen Gesture Enable, tá? Essa propriedade passar como true, que é para esse meu gesto, ó, o gesto de dismiss vai funcionar na tela inteira, tá? Então, não só aqui na ponta, ó, aqui no meio eu consigo pressionar, voltar. Então, geralmente a gente deixa isso habilitado, lembrando que eu posso colocar essa propriedade também por rota, né? Então, cada tela, ela também tem as propriedades aqui. Então, se eu quiser alguma propriedade específica para uma screen, eu posso fazer isso e as propriedades geral eu coloco aqui na stack, que todos os filhos vão ter essas propriedades, tá? Então, é assim que a gente faz a navegação dentro do Expo Router. Outra parte bastante importante quando a gente fala de navegação, que a gente vai utilizar muito, é o que a gente chama de navegação dinâmica, ou seja, telas que elas vão refletir diferentes propriedades. Então, por exemplo, quando eu clicar, igual a gente viu lá no app lá do curso, quando eu clicar no Rio de Janeiro, eu quero que vá para a tela do Rio de Janeiro. Quando eu clicar em Bangkok, eu quero que vá para a tela de Bangkok. E para isso, a gente tem que passar a trabalhar com parâmetros. E como é que a gente cria uma rota dinâmica? Dentro da nossa pasta, eu vou criar agora outra pasta, que no caso vai ser o nome da minha rota, que eu vou chamar de Sit. E aqui dentro, a minha rota que vai receber o parâmetro, eu vou colocar entre colchetes e eu coloco o nome do parâmetro, que no caso vai ser o meu ID, tá bom? Então, eu vou copiar aqui rapidamente, só pra gente não gastar tempo, vou botar Sit, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de Sit, tá, Sit Screen. E agora eu vou voltar aqui no meu Sit Screen. Eu tenho que ir lá no meu layout, tá? Agora eu vou lá no meu layout e vou definir a minha rota, tá? A minha rota, ela é dessa forma, ela tem um sit, né? E depois do sit eu passo o meu ID. Então agora, aqui no meu href, né, às vezes pode ser que demore, né, um pouco para aparecer essa tipagem. Também, como eu falei, a gente precisa fazer uns reloads, tá? Não sei se vai aparecer aqui agora, mas eu vou colocar aqui de qualquer forma, vou colocar sit e eu vou colocar um ID fixo, tá bom? Como se fosse um 5 aqui, só para a gente ver. E dentro da minha tela, eu vou utilizar um hook, tá? Que a gente chama, tá, de
use local sort params, que é para eu poder pegar justamente esses parâmetros, tá? E aqui dentro eu vou passar todos os parâmetros que eu tiver. No caso, eu só tenho o meu ID, eu posso referenciar esse ID aqui, tá bom? E vamos voltar para cá, salvar. E se eu clicar aqui, ó, tá vendo a seat com o parâmetro que eu passei. Só que, obviamente, eu quero colocar isso de forma dinâmica. Então, eu vou fazer aquele template string, que é para eu poder colocar uma variável aqui dentro. E eu vou pegar o meu seat.id. Então, agora, quando eu clico em toque, aparece aqui, ó, o ID da minha cidade, o ID do meu Rio de Janeiro, tá? Lembrando que é só pra gente ver aqui o meu seat, né? O meu ID, como é que ele tá. Então, a gente tá conseguindo de fato passar um parâmetro aqui para minha rota. Eu posso, por exemplo, né, no caso, né, vou pegar aqui, é muito comum, né, a gente ir para uma tela de detalhes e fazer uma busca na minha listagem, tá? Então, por exemplo, vou pegar meu seats, eu vou tentar fazer um find, né? Opa, find, ou seja, ali dentro do meu item, né, dos meus itens do meu array, quando meu item.id for igual o ID, que é o meu parâmetro, né? Botar o igual aqui, eu sei que eu tenho a minha cidade. E aqui eu posso pegar, por exemplo, a minha city.name e vou colocar também, por exemplo, city.country, tá bom? E beleza, ó, repara que agora ó, já atualizou ó, Rio de Janeiro, Brasil, Tóquio, Japão, Bangkok, Tailândia. Então é assim que a gente trabalha com rotas dinâmicas dentro do Export Router. E é claro que a gente tem muita coisa que a gente pode adicionar nesse nosso app, né? Como, por exemplo, eu já mostrei no outro aplicativo. Mas só com isso aqui que a gente aprendeu, isso aqui já dá para você construir, você já tem a base para começar a construir seus próprios aplicativos. Então, só repassando aqui o que a gente fez. A gente aprendeu os componentes básicos do React Native, View, Text, Image. A gente aprendeu a fazer estilização, a gente aprendeu os componentes mais importante do React Native, que é a flat list, que você vai utilizar o tempo inteiro, que vão te perguntar em entrevistas de emprego. A gente já está aprendendo também roteamento moderno com o Export Router, né, que é uma novidade que a gente tem dentro do ecossistema, passando parâmetros, outra coisa que você vai utilizar também o tempo inteiro. Mas, obviamente, tem muito mais coisa para a gente aprender. Eu quero fazer uma parte 2 aqui desse tutorial, então eu vou pedir a sua ajuda, tá? Se você curtiu esse tutorial, se foi útil para você, deixa aqui no comentário o que você gostaria de ver na parte 2, né? O que eu poderia incrementar nesse aplicativo aqui. A gente pode falar mais de API, a gente pode falar de animação, a gente pode falar de muita coisa que a gente tem para construir um app, né? Até a gente chegar, por exemplo, num app como esse, onde a gente tem animação, a gente tem diversas bibliotecas de gerenciamento do estado, então tem muita coisa ainda para explorar e eu queria realmente trazer uma parte 2 desse tutorial de forma gratuita aqui no YouTube para vocês, tá? Então comenta aqui no vídeo o que você gostaria de ver nessa parte 2. E mais uma vez, lembrando, a gente está no mês de novembro, né? Se você estiver assistindo esse vídeo ainda no mês de novembro, a gente está com a promoção, desconto no nosso curso completo de CLI mais Expo, você também vai ganhar as aulas de TypeScript, ou se você quiser fazer também só a parte de Expo, a gente também tá com esse desconto, 597 ou 997 no curso cheio, tá bom? Link aqui na descrição. Muito obrigado por assistir. Por esse vídeo é isso e até a próxima.